Bora lá, aditivos e reequilíbrio contratual, exercícios dentro da gestão e fiscalização. CESP-Sebrasp, na contratação por preço unitário de um determinado serviço que não conste da planilha orçamentária, deverá ser executado desde que esteja previsto no projeto e na especificação, sem aditivo contratual com acréscimo de serviço. Ora, a contratação foi por preço unitário, não foi por empreitada global, foi empreitada por preço unitário. Então, se eu preciso fazer serviços que não estavam previstos, eu devo pagar por eles, eu devo fazer aditivos contratuais com acréscimos desses serviços, diferente de uma empreitada global, onde nós temos ali limitações, por exemplo, de até 10%. Tá ok? Simbora! Relacione os tipos de atualização de preços dos serviços e obras de engenharia e suas respectivas definições. 1. Reajuste. 2. Revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro no sentido estrito. 3. Repactuação. Lembra? Reajuste. Todo contrato tem que ter, é um percentual com uma base de referência. Revisão. Fato do príncipe, caso fortuito, de força maior, de consequências incalculáveis, onde nós temos um desequilíbrio de fato entre encargos e contrapartida financeira. E por último, repactuação. Aqui, no caso, é uma alteração de contrato bilateral. E por último, repactuação. Serviços a gente tem contínuos, né? Com mão de obra de dedicação exclusiva ou majoritariamente de mão de obra. Vamos lá então, cada um deles. Prevista para ocorrer de forma periódica, envolvendo uma discussão entre as partes em relação às variações de custo efetivamente ocorridas. Opa! Tá meio, às vezes pode ser reajuste, pode ser repactuação. Vamos lá. Meio ordinário para atualizar o valor do contrato, considerando a elevação do custo de produção do seu objeto diante do curso normal da economia. Opa, curso normal da economia é o reajuste, o índice de reajuste que nós vamos colocar. Maravilha. Modificação decorrente de alteração extraordinária nos preços, quando o serviço se sujeita a uma anômala, elevação ou redução. Pode ser, inclusive, elevação ou redução, daí pode ser para aumentar ou diminuir os preços, que não reflete os índices comuns da inflação. Ou seja, aqui eu tenho algo superveniente. Então, neste caso, é claro que é a revisão, que é a alteração dos termos do contrato bilateral. Só sobrou para a gente a repactuação, que sim, a repactuação ela deve ocorrer de forma periódica. Não é igual ao reajuste, que, pô, deu um ano da database, a gente já vai dar. Aqui, eu tenho que marcar ali, periodicamente, discussões entre contratante e contratada, onde, se ele quiser que os preços sejam repactuados, o que ele vai ter que fazer? Demonstrar que o dissídio coletivo aumentou o salário do funcionário, ou que os índices do preço para os serviços que ele presta, para os insumos que ele compra, subiram, cresceram assim sobremaneira nos últimos meses, então aí a gente pode repactuar isso daí. Mas então, em tese, fica aí 3, 1, 2, gabarito letra D. Durante a realização de uma obra, pode haver inclusão ou supressão de serviços, de acordo com as necessidades acordadas entre contratante e contratado. Isso é aditivo, pode acrescentar ou reduzir. Com relação aos aditivos de contrato necessários para comportar essas modificações, analise os itens a seguir. 1. Acréscimos de serviços devem ser orçados pelos mesmos preços unitários da planilha orçamentária apresentada na licitação. Ora, seguinte, firmei com você o preço por metro quadrado de alvenaria. Metro quadrado de alvenaria. Ou firmei com você o preço quadrado por quilômetro de pavimento executado na minha via. Maravilha. Se eu for acrescentar serviço, o que eu preciso fazer? Eu quero mais quilômetros. Eu só tinha 100 quilômetros de rodovia para recapear. Quero agora aumentar. Quero fazer 110. Ora, o que está falando aqui? Acréscimo de serviço devem ser orçados pelo mesmo preço da planilha. Se ele me deu o preço por quilômetro de R$1 milhão, eu vou ter que acrescentar 1 milhão por quilômetro. Se eu quero acrescentar 10 quilômetros, eu tenho que fazer um aditivo para acréscimo de 10 quilômetros e, consequentemente, pagar 10 milhões a mais. Perfeito, nas mesmas condições, porque nós estamos aí, inclusive, utilizando a prerrogativa da administração pública, que eu posso aumentar ou reduzir acréscimos ou reduções sem
depender da anuência da contratada. 2. Supressões de serviços podem ser feitas até 50% do valor inicial do contrato, no caso de reforma de edifício ou equipamento. Errado. Supressão não, acréscimo pode ser 50%. Supressão tem que ficar limitado a 25% em todos os casos. O limite para redução ou supressão devem ser considerados de forma acumulativa em relação ao valor do último contrato reajustado. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Os limites para reduções ou supressões devem ser considerados de forma acumulativa em relação ao último contrato reajustado. Não. Por quê? Vamos supor que eu coloque, faça uma supressão, isso vale para acréscimo também. Faço um aditivo agora para reduzir 15% do meu contrato. Maravilha. Depois, 3 meses depois, eu vejo que quero reduzir mais 5% do contrato. Depois eu vejo e falo assim, olha, quero reduzir mais 20% do contrato. Em todas as 3 vezes, eu reduzi menos de 25%. Só que menos de 25% em relação ao contrato de referência ou em relação ao último contrato reduzido? Tem que ser sempre em relação ao valor de referência. Então, se eu faço 10, 10 e 10, na verdade, eu reduzi 30% do meu contrato. Tem que olhar em relação ao valor de referência. E isso não pode, é limitado a 25% no caso de redução, 25% no caso de acréscimo, no caso de reforma, posso chegar nos acréscimos até 50%. Então, veja, não é em relação ao último contrato. Ah, eu reduzi 20, agora só vou reduzir 20 de novo, mas em relação ao último. Não, não pode fazer isso. Por isso, só um está correto. Ao fiscalizar uma obra pública contratada por empreitada preço global com 10 meses de duração e valor orçado de 10 milhões de reais, o fiscal observou que os critérios de medição deviam pagar por mês 10% do valor global. Então a gente tinha empreitada por preço global, beleza. Você não paga por unidade executada não, você paga por marcos. Os marcos bem definidos no cronograma físico-financeiro. E aí fala que o critério de medição previa por mês 10% do valor global. Porém, ao final do 3º mês, a construtora havia executado apenas 20% da obra, mas pleiteou receber a medição de 1 milhão de reais, totalizando assim 30% do valor global da obra. Entenda, 10 milhões durante 10 meses, cada mês 10%, ou seja, cada mês 1 milhão. Chegou no 3º mês, ela foi receber, quis receber 1 milhão. Mais 1 milhão, né? O 3º milhão, totalizando 30% do valor. Só que ela só executou 20%. Vamos lá. Além disso, o fiscal observou que a disponibilidade orçamentária para aquela obra era de apenas 9 milhões. Opa, a obra custava 10, só tinha 9. E que algumas quantidades da faixa C da curva BC de serviço estavam maiores do que o previsto para serem executadas. A respeito do caso hipotético apresentado, julgue o item subsequente. O critério de medição está inadequado, pois a empreitada por preço global prevê pagamentos por etapas, mas estas etapas devem ter valores proporcionais aos serviços previstos para serem executados. Perfeito. Está errado. O critério de medição está inadequado. Por que está inadequado? Porque se ela fez 20%, ela não atingiu o 3º marco, então ela não tem que receber 3 milhões, os 30%, e sim os 20% que ela fez. E se ela incorreu em mora, em atraso, ela tem que ser penalizada, né, por multa de mora, e aí tem que ver, claro, as cláusulas de contrato. Eu, inclusive, trouxe da 14133, quando fala aqui modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. Ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Quando é que pagar a fatura se torna exigível? Quando o encargo foi cumprido. Então, quando se fez 30% da obra, recebe-se por 30% dela. Então, quando se termina o 3º mês, recebe o 3º milhão. Neste caso, ele está antecipando pagamentos, ou seja, agindo em desfavor da administração. Poderia se enquadrar no artigo 337H, que vem lá do Código Penal, na verdade, atualizado pela 14133, salvo engano. Na execução de obras de terraplanagem por empreitada global, o custo do aumento de distância do transporte decorrente de uma jazida exaurida é considerado na composição do BDI, em riscos eventuais, não cabendo aditivo contratual.
Essa daqui é bem legal, porque empreitado por preço global, tá assim, preço certo, definido, para um serviço definido. Só que o que aconteceu aqui? A distância de transporte foi aumentada porque a jazida que estava perto acabou, foi exaurida. E aí a questão fala o seguinte, ora, neste caso, o custo decorrente desse aumento de custo, porque o carro vai ter que se deslocar mais, os caminhões, né, são considerados, né, já dentro do BDI, dentro daqueles riscos que a gente coloca o percentual de risco do BDI, e não cabe aditivo contratual. Neste caso, veja o que a CESP entendeu. Errado, cara. Por quê? Porque aqui foi erro no projeto, na sondagem que o projetista fez, e eu tinha uma jazida. O projeto foi acordado para que pegasse o material dali e levasse para cá. Essa jazida acabou, não foi feito um estudo aprofundado, não se descobriu se tinha volume suficiente. E o contratado simplesmente confia no que foi. E ele assina, sim, um termo de que ele concorda com o projeto, que ele conhece o projeto. Só que, neste caso, cabe, esse tipo de risco não seria um risco que estaria no BDI. Cabe, sim, um aditivo contratual para corrigir isso. Lembrando que, se for aplicado o decreto federal, fala que no caso de erros e tal, fica limitado a 10% essa correção. Teríamos que analisar o caso concreto. Essa questão é uma questão dúbia da CESP. Poderiam pensar que sim alguns e outros que não caberia aditivo. A CESP pensou que está errada a questão, ou seja, que caberia aditivo. Reajustamento é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento, lembra, percentual lá do índice. Uma forma de manutenção e não de reequilíbrio. Maravilha, do contrato. Que consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva de custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Exatamente o que fala a norma, que fala a lei. Corretíssimo. Supondo a construtora responsável pela execução de uma obra pública, após data base da correção dos valores contratuais de acordo com o índice previsto em contrato, tenha formalizado o pleito de tal correção. Julgo o item a seguir a respeito dessa questão contratual. Nessa situação, é admitida a adoção de índices específicos ou setoriais para a correção dos valores contratuais. Correto. A construtora está responsável aqui dos contratos, o índice previsto, tenha formalizado o pleito. Então, após data base para correção. Então já tinha sido atingida a data base, que é de 1 ano após, né, a data base. E aí a gente, então, dá o direito deste reajustamento. Eu trouxe o artigo 136, inclusive, que fala: registros que não caracterizam alteração de contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo nas seguintes situações. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuação de preços previstos no próprio contrato. Veja que nós estudamos reajuste, repactuação e revisão. O único que pede aditivo, que é uma celebração, que é uma alteração de contrato, tem que ser acordado entre partes, tem que ser firmado um termo aditivo, é a revisão, que a gente fala de reequilíbrio propriamente dito. Tanto a repactuação quanto o reajuste, ou tanto o reajuste quanto a repactuação, eles já têm que ser previstos lá em contrato, um em termos de índices e outro em termos de tempos em que a reunião para demonstração de variação de preço será feita, eles não ensejam em alteração do contrato, porque isso já estava previsto lá, agora é só trazer os papéis, mostrar, ó, o INCC foi esse, ou a variação de preço para o dissídio coletivo aumentou o salário disso, pronto, não precisa celebrar um tempo falando, olha, vamos mudar alguma cláusula, porque isso já foi previsto. Por isso que o reajuste é a única coisa que muda o contrato, porque eu tenho que mudar uma cláusula contratual, tenho que fazer via aditivo. Reajuste, a revisão que eu faço isso, reajuste e repactuação não precisariam nem de passar por, não precisam passar por aditivos contratuais. Então, em tese, aqui quando a questão fala, supondo que a construtora é responsável pela execução de uma obra pública após a data base para correção, ou seja, já atingiu os valores, ela nem precisa pedir, já pode corrigir automaticamente a administração pública. De acordo com o índice previsto, tenha formalizado o pleito para tal correção. Julgo ainda a seguir, era admitida a adoção de índices específicos para correção? Sim, já tínhamos fechado. Vamos finalizando aqui. Assinale a opção que indica o critério de reajustamento de preço nos contratos de serviços contínuos da administração pública quando não há reajuste de preço, quando não há regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Se não há,
Então não é repactuação, também não é revisão, óbvio que não. Só tem uma coisa para ser, reajustamento, no sentido estrito, mediante previsão de índices, como, por exemplo, o INCC. Não é repactuação e reajustamento no sentido estrito, mediante demonstração analítica da variação de custos. Essa demonstração analítica ela tem que ser feita no caso de revisão de contratos, no fatos que é alteração de contrato, né, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, que seria a revisão, e também no caso de repactuação, onde os salários mudam, os preços têm que ser demonstrado analiticamente de que subiram. No caso de reajuste, estava previsto, é o decurso normal da economia, vejo lá o índice, bateu um ano, faço o reajustamento puro e simples. Ainda tem mais uma. Os contratos, o valor dos contratos, o prazo estipulado para correção monetária, ou reajuste por índice de preços setoriais que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos, é de, no máximo, um ano, sempre em relação à data de apresentação da proposta. Errado, não é no máximo um ano, no mínimo um ano. Tem que ter no mínimo um ano da data base para que eu dê o reajuste, para que eu faça o reajuste. Se tiver no máximo um ano, significa que ele seria feito com menos de um ano. Errado. Reajuste é após um ano da data base. Tem mais ainda, hein? Ah, essa daqui é boa. A empresa XXX, contratada para a construção de um edifício público, apresentou um pleito para receber reajuste relativo à parcela de medição de R$ 1 milhão referente ao mês de novembro de 2017. Considere os seguintes indicadores econômicos adotados no contrato. O INCC de janeiro era 90, o INCC de março era 100 e o INCC de novembro, que foi a data da medição, era de 120. Levando em consideração que o contrato administrativo tenha sido assinado em março e que a data base de reajuste do orçamento de referência tenha se dado em janeiro de 2017, o valor do reajuste devido à empresa será igual a... Essa questão é maravilhosa da CESP, tem que bater palma. Seguinte, primeiro, o reajuste foi o INCC. Mas é com que data base? A data base da assinatura do contrato ou a data base do orçamento de referência? Data base do orçamento de referência. Então, se assinou o contrato em março, pouco importa. Não estou nem aí para março. Foda-se março. Foda-se o INCC de março, desculpa. O que me preocupa agora é o INCC de janeiro e o INCC de novembro. Como é que eu calculo a variação? A variação é 120 dividido por 90. Eu vejo quanto que houve de acréscimo no custo de preço, né? Em termos assim, não técnicos, a inflação dos custos, o aumento de custos. Isso, salvo engano, dá 1,33333, ou seja, houve um aumento de 33,3333% do INCC de janeiro até novembro. O que acontece? A contratada recebeu R$ 1 milhão na medição de novembro. Só que ela pediu, porque pediu para o reajustamento fosse feito. Afinal de contas, o INCC de 120 e era só 90. Subiu 33% a média de preços ali do Índice Nacional da Construção Civil. Então, quanto que ela tem que ganhar? Letra A. Óbvio que não. Pelo cálculo seria. Mas o que acontece? Não fez um ano de contrato. Não fez um ano de contrato, não fez um ano da database. A database foi em janeiro. Ele está em novembro. Então, ele não tem direito a reajustamento, deve receber R$ 0. Muito cuidado com essa pegadinha. Um abraço e até a próxima.